Seja muito bem-vindo ao AgroPod, o podcast que vai falar do agro da porteira para dentro e da porteira para fora. Eu sou Alberto Jesus e nós iremos falar sobre um assunto que move o campo, impulsiona a cidade e transforma o Brasil, que é o agronegócio. Gunter, é com você agora a missão de apresentar o nosso mais especial convidado. Sejam bem-vindos ao AgroPod. É o agro da porteira para dentro e da porteira para fora. Hoje não podia ser menos que especial, nosso primeiro episódio, e com ele, né? Eu chamo de meu professor, é meu professor não só do agro, mas também da vida, mas ao lado também de outro professor. Então acho que hoje vai ficar tudo muito mais fácil, né? Com esses dois professores aqui do agro e da vida. Marcos Bechanello. Marcos, agora é com você, conta um pouquinho aí da sua vida, da sua trajetória. Rapaz, Gunter e Alberto, quanta honra e satisfação de estar aqui nesse pontapé inicial, né, do AgroPod. Parabéns pela ideia, de ter coragem de iniciar esse trabalho. Deus abençoe que bons frutos, a semente foi plantada, está sendo plantada, mas vai germinar e produzir bons frutos, se Deus quiser. E é importante isso, né, a gente mostrar. A gente trabalha tanto, né, no dia a dia e às vezes as pessoas têm uma visão deturpada, como a gente estava falando, do agronegócio. Eu não sou professor de ninguém, Gunter, né? A gente vive da agricultura, já costumo dizer que a gente quase nasceu debaixo de um pé de café, né? É o que a gente construiu a história. Mas eu sou natural de São Gabriel da Palha, né, Espírito Santo. Gunter também né? É conterrâneo. Os capixabas vieram subindo lá do extremo sul da Bahia, né? Aqui no médio aqui, no Canavieira, Santa Luzia, né? E tem 16 anos que eu botei o pé aqui na região e cultivando café, que é o que a gente gosta de fazer, né? E que a gente sabe um pouco de fazer, de cultivar, de plantar café. E é isso, filho de agricultores, sempre trabalhei na roça, fiz geografia, de formação, eu sou professor, sou administrador, Tá correto, né? mas assim, dei aula, né, quase 14 anos, né, da vida. Tem uma escola, uma instituição Mateus, que ela ajudou muito, impulsionou muito, né, com ensino profissionalizante. A gente começou em 95, né, mais de 30 anos, então de 30 anos. Hoje o ensino médio, da educação infantil ao ensino médio, e ela também foi uma base de crescimento de vir para cá, né? E um dia dá pelas tantas assim, vamos começar a andar. E vem subindo, né, Mucuri, Teixeira, Itamaraju, Itabela, Eunápolis, e vamos subindo. E até que aí achou um local ideal aqui nessa região de Canavieira, Santa Luzia, clima bom, né, temperatura mediana boa, propício ao cultivo de café, boa distribuição pluviométrica, que é importante, solos não tão férteis, né, bastante arenosos, mas isso, com a ajuda de profissionais, a gente resolve, né, Alberto? Então, é isso aí. Então, assim, a distribuição pluviométrica ela é importante, e isso a gente tem na região. Então, isso contribui muito. Boa produtividade, e é isso, né? E apaixonado pela cultura do café. E é isso, não tem, tá no DNA, né? Ô Marcos, você falou aí já que você vem de uma herança aí familiar na agricultura, mas permanecer nisso foi uma escolha sua ou aquilo já veio do DNA da sua família e aquilo já foi apaixonando e você começou a falar assim, não, eu também quero seguir aqui o legado da minha família? Assim, eu acho que é um pouco de cada. Isso vai acontecendo muito naturalmente na vida da gente, sabe? Os pais da gente, os irmãos, eu sou o mais novo de 4, né? E sempre trabalhei muito cedo. Eu lembro que meu pai levantava de madrugada, chamava a gente para arrancar guaxumba na beira, para acostumar a trabalhar. Levantava de madrugada, um frio, ia lá na beira tinha umas vaquinhas que davam leite lá, né? E dava muita guaxumba. E arrancava na mão. Rapaz, a gente queria morrer com aquilo. Mas a gente só vai entender isso muitos anos depois, que ele estava querendo mostrar para a gente da importância do trabalho, de você valorizar a luta do dia a dia do homem do campo, sabe? O dinheiro não vem fácil, né? E isso a gente vai entender muitos anos depois. A imaturidade da criança não consegue. Criança, assim, jovem, né? A gente não consegue perceber isso. E essa leitura a gente só vai fazer muitos anos depois, né? Então, assim,
E foi se passando, eu perdi meu pai muito cedo, e a gente teve que trabalhar, e aí questão de sobrevivência mesmo, né? Com 17 anos, e assim, enfim, as coisas foram acontecendo, se desdobrando, né? E assim, por isso que eu falo um pouco de cada. O que ele ensinou pra gente, e esse legado de trabalho, de ética, de respeito, isso foi muito forte, sabe? E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu vim para São Mateus, que iniciou a escola deu um suporte muito grande financeiramente para caminhar até hoje. Foi e é importante ainda, né? Então, assim, mas está no DNA. Não é que eu não gosto. Ficar muito dentro de uma sala o dia inteiro no escritório, eu sou meio desinquieto para isso, né? Então, foram fases que foram se passando e a gente se sente muito mais realizado quando você está no campo. A liberdade que você tem de correr, você levanta cedo, você já tem o que fazer. Você está na cidade, as coisas começam a acontecer 8 horas. 8 horas aqui na roda. Já tem 4 horas de acordado, né? Já tem 4 horas de acordado, já aconteceu meio mundo. E isso que as pessoas, às vezes, que estão lá na cidade, não conseguem perceber. E aí, isso aqui vai começar a mostrar um pouco. Isso é uma grande missão do nosso podcast, que é trazer também da porteira para fora. Por isso que é um dos nossos lemas. Essa questão da visão urbana para nós da roça é muito importante a gente passar, e histórias como a do senhor é que vai fazer com que isso aconteça, com certeza. Com certeza. Histórias de exemplos, né? Eu falo que é meu professor porque, de fato, ele é um professor, é uma pessoa que a gente ali tem acesso a toda hora, qualquer dúvida, a gente vai batendo um papo, eu pergunto a ele, falo, eu via isso em tal lugar, eu vi isso na fazenda de fulano, dá certo algum, eu já fiz, não dá certo, eu fiz, deu certo. Inclusive, nós estamos com uma viagem marcada para daqui a pouco, né, Marcos? Para ver uma tecnologia nova. Então, para mim é um orgulho, até porque, assim, né, ser companheiro aí, amigo do Marcos, de estar nessa jornada, sim, sabe, junto com ele, de bater esse papo. Eu estou começando agora na cafeicultura. É um grande aprendizado, Gunter, e você pega os atalhos, né? Com certeza. Que o Marcos vai trazer muitos, se Deus quiser. Eu costumo dizer que quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente descobre que não sabe nada, né? Em agricultura é isso mesmo, Quanto mais a gente procura, mais a gente descobre. É exatamente aí. O orgulho de estar aqui com vocês é da gente. E o pouco conhecimento que a gente tem, ele precisa ser socializado, gente. Se eu estou aqui, tem décadas que a gente lida com isso, e a gente quebra a cara de vez em quando, sabe? Não tem receita de bolo. E às vezes é no dia a dia mesmo. Mas o que eu já apanhei, o outro que está começando, por que ele vai apanhar? Poxa, não tem sentido. Eu falo muito isso. O conhecimento ele está aí para ser socializado, já compartilhado. E ele começando agora, tem coisas que ele ensina. Pô, e como ensina para gente? Entendeu? Mais novo, mais disposto, mais aberto às tecnologias, à informática, de tudo, né? Nós não somos velhos, não, tá? E hoje, nesse mundo digital, é que realmente o conhecimento está bem descentralizado. E a gente tem que fazer nossa parte, que é levar isso para o público. É isso mesmo. E sem os parceiros aqui, também a gente jamais conseguiria dar esse pontapé inicial. Exatamente. São pessoas que acreditaram no nosso projeto. Eu falo que o projeto ele não é só do Gunter e do Alberto, o projeto ele é de todo mundo que vive do campo, e até quem não vive. Sim. Porque também sem o campo não se vive, né? Não. Então, quero mandar aí os agradecimentos e os obrigados aos nossos parceiros. Indiretamente, se não existe o centro urbano, também não existe o campo, porque a gente produziria para quem? Então, essa é a nossa missão, é entender que todo mundo é importante. A gente tem essa interdependência, a gente precisa, é um elo, né? Exatamente. Todos têm que funcionar bem, todos têm que se respeitar, e essa é a nossa missão. Nossa maior missão é essa, é fazer com que a gente tenha uma harmonia e que as pessoas entendam que nós somos parceiros, né? Parceiros, exatamente, nós somos parceiros. E nós não somos destruidores, né? Eu acho que a gente compreende melhor, não sei, sabe, o outro lado, o lado urbano, do que talvez eles compreendam o meio rural, né? O trabalho árduo, difícil, é o que a gente faz. E toda a questão, se fala tanto de questão ambiental, de como a gente trabalha muito melhor isso do que o meio urbano. É um rótulo que estão querendo colocar na gente que não é justo. Exato. Né? Uma fake news, né? Outra fake news nisso. É isso. Exatamente. A gente trabalha muito, muito mais
seriedade isso do que o lado de lá. Basta, se a gente for olhar para as cidades, o que nós temos de rede de esgoto e tratamento? Quantos por cento desse país tem rede de esgoto tratado e tudo mais, né? Água tratada? Então, assim, como se faz lá? E a questão ambiental aqui dentro, as APPs, as reservas legais que a gente tem, e não é nem por lei, não. O agricultor que é agricultor, ele entende isso. Não precisa de uma legislação para estar cobrando, não, né? Que a gente tem uma área que é uma área de encosta. Eu vou mexer com isso hoje para quê? Problema para você mesmo. Lógico, gente. É um negócio assim tão óbvio. A gente nem precisava. O agricultor. Aí tudo bem, né? Você tem um agricultor que é consciente, que eu penso que é a grande maioria, não é a minoria, né? Você tem. Em todo setor tem um cara. Eu tenho coisas e coisas. Tem que ter um agricultor e agricultor. Tem cientista e tem cientista. Mas o agricultor que é agricultor, ele entende a harmonia que tem que entre a produção e a questão ambiental. Então, eu sempre digo que as áreas planas e agricultáveis, elas têm que ser utilizadas para produção. Eu vou fazer o que com isso aqui? A necessidade de produção de alimento para o mundo, ela existe. Então, assim, as áreas de encostas, de APP, de reserva legal, que são áreas morradas, para que eu vou mexer nisso, gente? É insano isso. Então, o agricultor realmente que pensa nisso, não precisa de IBAMA, de IEMA, de escambau A4, sabe? Nada contra os órgãos. Eu estou dizendo que por questão natural a gente faz isso, né? E a gente tem que ser parceiro. Eles lá, esses órgãos de fiscalização, de controle, nós temos que ser parceiro. Ninguém tem que ir para bater no outro. Eu vou mandar um abraço aqui para os nossos parceiros. Falando em parceiro, vamos mandar um abraço para os nossos parceiros. Falando em nossos parceiros. Robusta Agro, através da pessoa do Alberto. Independência Agropecuária, através da minha pessoa. Raila Barbieri, advogado. Nutrifert, drones e insumos. Maravilha. Solos Agro, gente boa demais. Açaí Natura do Brasil, um abraço para o Silas, nosso parceiro, nosso amigo. R4 Alcântaras, laticínios aqui de Santa Luzia, tá aí um produto sensacional. Melhor iogurte que eu já tomei na vida. Amanda Lima. Essa é fera. Consultora contábil. E o Agro, como é que o Sandro falou mesmo? O Sandro. Agro Russell. Eu falei, Sandro, eu liguei para ele ontem à noite. Meio complicado. Me fala como é que pronuncia, porque... Russell. Agro Russell, um dos nossos amigos Sandro também, grande parceiro. E vamos tocar o barco, né? Vamos para frente que atrás tem gente. Coloca a pergunta para o Marcos aí que eu estou aqui para aprender. Pronto, agora a gente vai fazer umas perguntas, nada difícil, tudo muito fácil. Para o professor, então, vai tirar de letra. Agora... A gente já até comentou um pouco dessa aqui, mas se o senhor quiser continuar, como começou sua relação com o agro? Foi herança de família ou escolha sua? Na verdade, é assim, herança de família, né? Eu nasci e cresci na roça, né? Eu digo que eu saí com 27 anos quando eu casei, mas saí, entre aspas, saí de São Gabriel da Palha, que eu falei, né? Vim para São Mateus, casei 6 meses depois, mas já namorava, eu tinha 6 anos em São Gabriel, porque a namorada veio para São Mateus para fazer a faculdade na época, né? E aí precisou de uma companhia, eu vim, aí onde eu comecei a dar aula, que eu falei que eu quase 14 anos, né? Não vou falar que é 13, porque... 14, vamos ficar no 14 que é melhor. Então, e assim, e aí vim para São Mateus e eu vim para ficar 4 anos e retornar para São Gabriel, que é onde tinha a propriedade. E a vida tomou outros contornos, sabe? Como eu falei da escola, a escola surgiu, assim, teve um momento espetacular do ensino profissionalizante. A gente aproveitou muito bem esse momento, quando eu falei que deu suporte para a gente vir para o sul da Bahia, né? Então as coisas vão acontecendo na vida da gente. Eu sempre costumo dizer também o seguinte, quando a gente faz as coisas, assim, e acredita no que a gente faz, na força do trabalho, fé em Deus, sabe no que a gente faz, as coisas vão acontecendo e as porteiras vão se abrindo, as portas vão se abrindo de uma maneira que às vezes você não espera, sabe? Eu nunca pensei que eu ia vir. Onde que eu imaginei que eu ia vir para São Gabriel da Palha, cidadezinha pequena? Cada vez cidadezinha pequena mesmo que eu vinha, né, para essa região. Então, 600 quilômetros de São Gabriel da Palha. Mas as coisas vão acontecendo e às vezes dá um estalo na gente, né? Ah, vão sair da caixinha? Agora, como isso acontece também, eu não sei, sabe? Eu acho que tem pessoas que acontece isso. Como é que os outros vieram também na frente, né? Aí você começa a procurar. E aí quando você chega no lugar, daquele você é aqui. E é engraçado, quando cheguei ali, que nós vimos que é aqui. É assim, é muito sensitivo, é muito do sentimento ali, do dia, como você está, aquela coisa. Graças a Deus, o projeto começou há 16 anos, bem, assim, colhendo bons frutos. E as coisas, assim,
vão acontecer de uma certa forma natural, assim, acreditando no trabalho que você faz, com retidão, com seriedade, entendeu? Com comprometimento, e as coisas foram acontecendo naturalmente. E esse acontecendo naturalmente, está aí o café que nós estamos tomando aqui. Trago pelo Marcos. Exatamente. Café Cereja Excelente. campeão, né? Então, Cereja Destacado, Cereja campeão. Rapaz. É o campeão. Então, muita gente não sabe, em Santa Luzia Canaveira, que você está igual eu, você está com o pé no... Né? É o café campeão aqui, do sul da Bahia, é o café do Marcos. Não foi à toa, café é uma bebida excelente. Excelente. Isso aí nós estamos podendo comprovar agora. Como é que eu não falo que o homem é professor? O homem ensina a gente. Não, mas a gente aprendeu com outros, alguém já fazia, né, Guto? Mas aí vai passando, a gente vai aperfeiçoando, com certeza. Tem aí a sua mão, com certeza. Ô, Marcos, dando aí continuidade ao que você está falando e emendando com a pergunta do Gunter, qual foi o principal desafio quando você chegou aqui na Bahia, nessa propriedade que ela foi crescendo aos poucos, lógico. Uhum. Qual foi o principal desafio entre o que era feito lá no Espírito Santo e o que você tinha que fazer aqui na Bahia? Seja de qualquer setor, seja na parte de solo, de terreno, logística. Qual foi assim, o principal desafio que você teve? O logístico pesou bastante, porque a propriedade que comprou na época não tinha nada, só tinha juquira mesmo. Era pasto, já pasto antigo, né, mas bastante macega, não tinha casa, não tinha nem energia elétrica tinha, há 16 anos. E aí eu lembro que no primeiro plantio a gente teve que fazer as mudas no vilarejo, aqui em Ermelândia, conseguiu uma energia distante, mas puxou, instalou o viveiro e a gente foi preparar, entendeu? E assim, não tinha irrigação, como não tinha energia, e a ideia no início era não instalar irrigação. Tinha uma situação de chuva boa e tal. E eu me lembro que no primeiro plantio, a gente pegou o mês de dezembro, pegou um sol forte, tinha que ir molhando e plantando, na terra bem arenosa, e molhando. Puxando na caixa, bota no pipa, e vai embora. Plantava hoje, molhava, passava dia sim, dia não. Depois veio a chuva, depois acho que 2 anos passou, chegou. Aí a gente saiu já do vilarejo, já estabeleceu o viveiro lá dentro, isso ajudou muito, facilita muito o trabalho da gente, né? E aí foi melhorando, né? Energia era bifásica, a gente conseguiu fazer um projeto, depois levou energia trifásica fazendo, mas a logística, ela sempre foi um impedimento. Clones, a gente trouxe os que quem tinha melhor no Espírito Santo, se adaptaram bem, né? E aí, com a evolução da genética que foi se fazendo, a gente foi também melhorando os plantios seguintes. Boas produtividades, solo. A gente tem que aprender a lidar um pouquinho com ele. Se eu comparar os solos daqui com o Espírito Santo, a gente tem muito mais argila, né, que é muito mais arenoso. Parcelamento de adubação, você conhece, entende bem disso. Lixivia com muito mais facilidade. É o desafio. Você tem uma distribuição pluviométrica muito boa, né, o que a gente não tem tão bem no Espírito Santo, mas assim, nada é bom de tudo, né? Nada é bom de tudo, nada é ruim de tudo, né? Então, a gente vai se adaptando. Mas, sim, muito satisfeito com a região. A infraestrutura da região de prestação de serviço, o Gunter está aqui também, sabe disso. Às vezes a gente tem que se deslocar 180 quilômetros para ir para Eunápolis, às vezes Itabuna, sabe? Isso dificulta, você tem que colocar o equipamento e percorrer 180 quilômetros para ir e para voltar. Isso é ruim, né? Isso gera custo, tempo. Às vezes chegar você não resolve no mesmo dia, sabe? Então isso tudo ainda, a prestação de serviço ela está melhorando ao longo do tempo. Também, são os desafios da fronteira agrícola, né? Lá, Teixeira, Eunápolis, já começou muito antes do que aqui. Né? Então, assim, já tem essa prestação de serviço muito melhor organizado do que aqui. Porque aqui tem uns problemas decorrentes mesmo. Foi domingo, eu estava conversando com o Aurélio e uma mangueira da nossa máquina quebrou. Aí eu fui em Camacão, onde tinha uma loja, cheguei lá, a loja fechou. Aí perguntei, tem mais outro lugar? Não, só em Itabuna. Aí a Aurélio falou, não, lá em Canavieiras faz também. Aí eu falei, tá vendo? E aí são certas coisas que a gente nem consegue saber, né? Exato. Então, uma simples mangueira, se você, né, fica ali. Ele até falou o valor, que eu falei, eu achei caro, né? Mas talvez era mais barato do que eu pegar o ir para Itabuna ou ir para Canavieiras, ou para Eunápolis. Então, são esses detalhes logísticos, eu falando agora como até produtor aqui da região também, que a gente sofre, mas também começamos já a enxergar
né, a vinda da Coabriel, né, claro, através de você, do Carlinhos, do seu irmão, já é um pontapé inicial. Ontem nós estávamos discutindo isso, né? Discutindo não, né? Batendo um papo sobre isso, né? Que existia uma Costa do Cacau antes de Coabriel e agora pós Coabriel, né? Que isso mudou muito, impacta muito, sabe? E ainda, infelizmente, fica até um recado aqui para quem critica. Eu acho que a gente tem que parar de criticar e ver os benefícios, porque é uma coisa, assim, gigantesca para a gente, né? Isso é fácil. A questão da mangueira, né? Isso foi bem abordado. O menino bom, assim, ficou caro, mas era uma mangueira de quase 7 metros também. Eles não falaram isso, né? Era uma mangueira grande. Então, assim, vou defender o Daniel. Não, vou defender e... Não, mas assim... Vamos ser realistas, né? E ele me atendeu em pleno domingo, entendeu? Não acredito que ele cobrou, mas que a mangueira realmente nem precisava daquele tamanho, mas o fato dele já resolver o problema no domingo, entendeu? Voltamos, conseguimos fazer alguma coisa no domingo e segunda-feira o equipamento estava pronto para trabalhar. Então isso é um ganho de produtividade para a gente muito grande. É importante as pessoas que vêm e entendam isso, sabe, que seja parceiro, o prestador de serviço. Quando você falou da Coabriel, eu sempre dou esse exemplo. Logo que a gente veio para cá, eu não me esqueci, um litro de herbicida de glifosato, exemplo chulo assim, o que custava aqui, eu comprava 5 no Espírito Santo. Assim, poxa, e você chegava, poxa, cara, mas tá caro. Eu tentava conversar com ele, e o cara nem embora de nada, virava, não, é isso aí, acabou. Nem aberta a negociação era. Assim, poxa, não é assim. Aí, cara, a gente começou assim, conversar, trabalhar, até que assim, a Coabriel veio, assim, hoje também tem outras revendas, sabe? Mas a Coabriel tem esse papel de regular o mercado. Hoje eu duvido, os preços estão muito juntinhos, entendeu? É um aqui, o outro é um pouquinho mais caro, ou então está muito parelho. Então, assim, a função das cooperativas, não é só da Coabriel, no caso é que está aqui próximo da gente, entendeu? De regular isso. E quem é que se beneficia? É a sociedade, os agricultores como um todo. E muitas vezes, muitas pessoas não entendem e não veem esse lado positivo. E às vezes fazem críticas, de um certo ponto, injustas. Então, talvez eles não vieram lá no início, não passou pelo que a gente passou. Mas isso é fato, gente. Poxa, como é que eu compro um aqui, eu compro 5 em outro lugar? Pô, quantas doideiras que eu fiz, eu carregava, até ilegal, mas a gente tinha que fazer. A gente carregava o carro de produto e vinha, gente. Entendeu? Hoje acabou, não existe isso, está aqui do lado. Né? Não só a Coabriel, tem outras empresas que representam também muito bem, mas isso trouxe um mercado, poxa, que é aceitável para todo mundo. Que é justo, né? Um mercado justo. Justo, perfeito, você usou a palavra certa. É justo para todo mundo. E quem usufrui disso, gente, são os agricultores. Verdade. É quem produz. Né? E falta um pouquinho essa visão, dessa compreensão do todo. E não ser só individualista, pensar só agora no imediato, sabe? Né? Então, a estrutura que tem de atendimento, de suporte ao produtor. Entendeu? Pô, isso é bacana. Com certeza. Eu falo que é isso mesmo. Existia uma região antes da Coabriel e existe uma agora depois. Né? Então, isso muda muito o cenário para a gente que produz. Né? Hoje, antigamente, você tinha que pegar lá no Espírito Santo e trazer. Hoje, você liga aqui para o Arthur lá da Coabriel, estou precisando de tal coisa. Com meia hora o carro, estão fazendo a rota aí, com meia hora está aqui. Então, isso para a gente é um ganho, assim, gigantesco. Né? Não só da Coabriel, como também com o Alberto lá da Robusta, né? Então, Alberto, meu carro está indo para aí, tá? Então, facilita muito. A gente já virou uma rota, a região já virou uma rota já das empresas, né, a fazer o atendimento. Exatamente. Para aqueles que ainda não me conhecem, que estão assistindo esse podcast, eu sou sócio-diretor de uma empresa, de uma revenda chamada Robusta Água, inclusive uma das parceiras do podcast, mas ontem eu conversando com o Gunter, nós estávamos debatendo, né, as oportunidades da região, que a região não se tornou, e realmente a gente tem esse entendimento que a chegada da Coabriel deu uma guinada, deu uma virada na chave aqui da região, porque trouxe mais essa proximidade, né, também para a aquisição de insumos, e isso também movimentou o mercado. Inclusive a minha própria empresa também, ela se ajustou, como o próprio Marcos falou, e hoje nós temos um mercado competitivo, que tem que ser, não existe um mercado hoje que não seja competitivo, mas um mercado justo. E está disponível aí para... Mas uma competição saudável, né? Competição saudável. Quantas vezes eu já te liguei, tem o tal produto aí, Gunter? Não tenho.
Liga lá pro pessoal da Gabriel, que lá tem. Ou o até inverso pra também. ou o inverso, Não tem aqui, eu preciso. O que tem exato. faz? Então, isso é essa. Mas a importância da chegada da Coabril aqui, nessa região aqui de Santa Luzia, nessa micro-região aqui de Camaquã, foi muito importante. Isso a gente tem que dar a mão palmatória e dizer que deu uma pujança aqui na região, traz mais segurança para o produtor também comercializar o seu café. Então, eu acho que tudo isso vem para somar e acrescentar nessa região aqui, e o reflexo disso está acontecendo. Está acontecendo. Né? Olha o que se tornou essa região, a quantidade de áreas que estão sendo plantadas com café, e a gente espera que venham mais produtores corajosos como o Marcos, que venham mais, como o Gunther, que venham mais empresas. Para a nova fronteira agrícola, que mede sul aqui, né? Mas e isso, que venham mais empresários que apostem, que investam nessa região, como nos próximos episódios nós traremos aqui alguns. Então é isso. Para prestação de serviço, né? Tem muita. Exatamente. Precisa melhorar. Exatamente. Tem muita história bonita, né? Aqui, de pessoas que vieram, de próprias pessoas aí daqui da região, né? Pessoal que era mais do cacau, que é a costa do cacau, então. Mas a gente vê hoje os cacauicultores antigos, hoje já partindo para o café e fazendo plantações, diversificando e fazendo plantações lindas de café mesmo, cuidando bem. E é isso, é essa ideia de um ajudar o outro, de um querer passar tecnologias, informações e compartilhar a ideia, né? É isso que a gente quer mostrar do agro, né? Porque o que eles veem lá parece que a gente aqui do outro lado aqui, isso é cena de novela, tá? Esse negócio de matança, de um matando o outro, porque a novela passa isso, né? Que nós somos inimigos, pelo contrário, a gente se torna mais amigos e famílias do que se passa, que vem a parte tanto da violência ou até a parte do desmatamento. Eu costumo falar, Marcos, que essa parte do desmatamento, ela caiu no nosso colo por azar, porque produtor não desmata, quem desmatava era madeireiro. O que a gente fazia era absorver essas áreas e depois partir para o plantio, mesmo que fosse na monocultura, mas que virava uma floresta de monocultura. E hoje, né? Pelo contrário, estamos deixando essas áreas reflorestadas. Então, essa visão a gente acabou assumindo essa culpa, como não tinha a gente não usava, né, os produtores, nenhum canal de informações para se defender. A gente, como diz aquele ditado, né, papagaio que come, periquito leva fome. A gente acabou tomando essa fama. Mas aí, hoje, essa ideia do Agropod também é para começar a mostrar essas verdades e saber que do lado de cá, do campo, sabe, tem pessoas maravilhosas que trabalham muito e com a consciência muito boa também. Qual é o empresário, sei um pouquinho assim, qual é o empresário que ele tem lá o patrimônio dele, a empresa dele, que ele tira lá 20, 30, 40, até 80% do patrimônio para doar para o meio ambiente. É um exemplo chulo, mas é isso mesmo. Aqui na nossa região, em torno de 20%. Mas nós temos regiões no país que o cara compra 100, ele tem que preservar 80. Quem é o empresário, gente? De outro segmento. De outro segmento. Que faria isso? Que faz isso? Eu compro 100, mas eu só vou usar 20. Isso é utopia também. Nós temos que adequar essa realidade. Eu vou dizer que assim, no meu entendimento, gente, as áreas planas e agricultáveis, seja ela onde for, gente, Bahia, Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, mais cedo ou mais tarde, quer queira ou não, elas vão ser utilizadas para a produção de alimentos, que é a necessidade do mundo. E o Brasil, assim, graças a Deus, abençoado por Deus, como sempre foi, é o país que mais pode crescer e expandir a sua agropecuária, a sua agricultura hoje no mundo. Então nós temos que agradecer isso, usar com sabedoria, mas as áreas planas, gente, elas precisam ser utilizadas para a produção de alimentos. É necessidade mundial e vai ser cada vez mais. Não tem aonde fugir. Eu posso não ver mais isso, né? O Gunther é bem mais novo, ele vai... de novo, sou velho não, hein? Mas é a necessidade, é a lógica, gente. O ser humano vive sem comer? Esquece, gente. Mas, tranquilamente, a gente produz e convive com preservação ambiental sem problema. Entendeu? Isso é muito tranquilo. E a gente faz isso. Né? Marcos, tem uma pergunta aqui bem interessante para te fazer, que é, assim, hoje você já viu muita coisa no agronegócio, já é um empresário rural de sucesso, mas o que é que você enxerga de oportunidades, seja municipalmente, regionalmente, a nível país?
a nível mundo? Nossa, Pergunta fácil, uma pergunta fácil. eu sempre falo assim, às vezes, e eu levei um tempo para fazer isso também, sabe? A gente nasce num local, cresce e se apega muito àquilo ali, né? E sair da zona de conforto ou da comodidade ali, eu não sei comodidade, se a palavra tá bem adequada. A gente sair da terra natal da gente para se aventurar, e é uma aventura de uma certa forma, a gente não sabe se vai dar certo, né? Assim, não é fácil você quebrar isso, né? Mas a partir do momento que a gente começa, e o pequeno agricultor, ele precisa. Nós não somos grandes agricultores, nós somos pequenos produtores também, e essa de grande e pequeno, isso é muito relativo, e a gente pode até falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, tirando a palavra grande ou pequeno, as pessoas precisam sair um pouco e começar a andar um pouquinho com esse país. Gente, esse país é um país de tanta oportunidade, que é um negócio assim, eu acho que talvez nenhum outro no mundo talvez tenha isso. Tá aqui para o norte do país, faz tanto preservação da Amazônia, tá? Mas, de novo, dá para conviver. Eu, particularmente, acho que você compra 100, que a Amazônia é isso, compra 100, preserva 80 e usa 20, isso, de certa forma, é utopia. Quando eu fiz a comparação do qual é o empresário que faz isso, né? Então, assim, em qualquer outra área, mas é um país tão gigante e de tanta oportunidade, então a gente precisa ter um pouquinho de coragem, sair um pouquinho da área que a gente está e conhecer. Não quer dizer que a pessoa vai sair ou que vai estabelecer, mas pelo menos você começa a mexer com a cabeça um pouquinho e perceber o tamanho desse país, o tamanho das oportunidades que ele tem para qualquer um, em qualquer segmento, né? E ninguém nasce grande, sabe algumas coisas, as pessoas vai acontecendo. Tá? Eu me lembro um pouquinho do ex-ministro da Agricultura, um cara que eu respeito e gosto muito, Roberto Rodrigues, foi ministro do governo Lula, acho que no primeiro e segundo mandato, né? E, infelizmente, assim, tem nessas questões de governo político atual, né, de jogar o grande contra o pequeno, o gordo contra o magro, enfim. E não é por ali. E o Roberto Rodrigues um dia falou para ele, né, isso eu vi numa entrevista dele um dia, assim, vem cá, que o pequeno é o pobre coitado e o grande é o vilão, né? O grande produtor é o vilão. Ele disse, mas você já parou para pensar que o grande também já foi pequeno um dia? Então quer dizer que se o cara trabalhou, prosperou, cresceu, ele já não presta mais? Então olha as incoerências, gente. Tira o mérito, né? Tira o mérito, poxa vida. Todo mundo que cresce no nível cresce roubando? Desculpa a expressão, não, mas, gente, entendeu? A grande maioria das pessoas trabalham duro, honestamente, levanta 4 horas da manhã, que a gente falou aqui, é o da porteira. O que a gente faz aqui, pula cedo, levanta cedo, vai dormir tarde, que fica até a noite, é de sol a sol. Aí o cara trabalha duro, com respeito, com tudo, cresce na vida, leva uma vida trabalhando. Aí o cara prosperou na vida, o cara virou bandido. Misericórdia, gente. Isso é uma injustiça muito grande. E que injustiça! Aí nós ficamos jogando um empresário lá também, que é grande contra o funcionário. Gente, nós somos trabalho, todos são. A gente precisa dar as mãos a esse país, tá? Esse país merece estar numa posição, mas muito, e tem toda a condição para isso. E, infelizmente, isso passa pela política. Eu também costumo dizer aqui que, felizmente ou infelizmente, tudo passa pela política. E aí a sociedade também tem que começar a acordar para isso. A divisão nunca foi um bom caminho. Não, né? misericórdia. A união sempre será o melhor caminho. A gente não falou de cooperativismo de um pouquinho? Pensa nisso, é a união das pessoas, entendeu? Tem em prol de algo melhor para as próprias pessoas. Então vamos parar de a gente trabalhar, jogar uma classe social contra a outra, de produtor contra, entendeu? E vamos trabalhar pequeno junto. contra grande. Que isso, gente? Você falou outro dia, né, Gunter? Assim, não existe na agricultura, gente. A agricultura familiar e a agronegócio. Todo mundo está no mesmo barco, gente. Se vem uma estiagem prolongada, o cara tem 10 hectares, o outro tem 100, tem 150. Veio a estiagem, o cara perdeu 50% da produção. Gente, o cara que tem 10 perdeu metade. A pancada para ele é do mesmo jeito. O cara que tem 500 perdeu metade. Como é que esse cara vai se levantar? Entendeu? É isso, a gente tem que parar com isso, tá? Conhecimento é para ser socializado, o que o Gunter sabe a gente aprende com ele, entendeu? O que a gente sabe, o que o vizinho sabe,
Isso precisa ser socializado. E a gente precisa tirar esse estigma desse país. O dia que a gente entender isso, tá? Esse país, ninguém segura ele. Da importância, da força que a gente tem, né? O dia que a gente dá as mãos, ninguém segura esse país. Precisa de uma política decente, pessoas que trabalham a gente tem, e olhar para frente, entendeu? E a gente não, assim, a gente não vai ser grande nunca, tirando de quem tem e colocando para quem tem. Acho que foi uma fala do próprio Roberto Rodrigues esses dias, chegando a ser presidente da COP30. Ele tem um programa no AgroMais, que é, se não me engano, da Band. Eu, de vez em quando eu assisto, né? Mas, assim, como é que eu vou tirar de um para dar para o outro? Eu tenho que pegar o que está aqui e levar para onde o outro está aqui. O que tem, se eu abaixar ele junto, eu estou nivelando por baixo, gente, pelo amor de Deus. É pensar pequeno, né? É, exatamente. É querer que todo mundo seja pequeno. E aí o país não vai ser grande nunca. Isso é a essência de... Bom, gente, nossa. Isso aí, tem que botar a emoção para fora, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. É para isso que o Agropod está aqui, porque a gente vive isso, essa luta todo dia, né? Então a gente sente na pele. E corroborando aí com o Marcos, eu fiz uma pesquisa que é bem rápida, só para falar do potencial que o nosso país tem. Se a gente pegar só as áreas degradadas, pastagens degradadas, que estimam-se de 90 a 100 milhões de hectares, desses 90, 110 milhões de hectares, 40 milhões de hectares podem ser incorporados à agricultura. E se a gente pegar uma estimativa da Embrapa, 25 milhões de hectares desses que eu já falei anteriormente, a gente pode dobrar a produção de alimento no país, só usando tecnologia e recuperando áreas degradadas, sem ter que avançar um palmo em mata nenhuma, em floresta nenhuma. Então veja o potencial que o Brasil tem e como isso aqui seria, como o próprio Marcos falou, uma potência, um foguete, se em vez de dividir a gente estivesse se unindo. Imagine o que viraria isso aqui. Esse país. As barreiras comerciais lá fora, eles têm medo da gente, eles têm preocupado com a gente. Quem é que faz 3 safras, 2, 3 safras? Qual é o país lá fora? Quando eles fazem muito bem uma, né? Quando você não pegar uma geada... E eles falam tanto, né? Tá pegando só um pouquinho. Você vai em qualquer país lá na Europa, os Estados Unidos, que seja Itália, os caras que cobram tanto da gente na questão ambiental, os caras lá só não plantam dentro do rio, porque não dá para ele plantar lá dentro, porque você não vê um pé de mato em volta daquela desgrama. Poxa, ele vem dizendo, eu não estou dizendo que nós temos que desmatar. As matas ciliares não, pelo contrário, elas são extremamente importantes, elas precisam ser preservadas, as áreas de APP, de nascente, as margens dos córregos e dos rios, né? O que a gente precisa ver uma forma de recompor isso. Isso diminui o assoreamento, não é que evita também não, porque, entendeu? As áreas de encosta não vai dar enxurrada, então... É isso que eu falo, é ter inteligência no processo. E a gente sabe fazer isso, poxa. Lá fora os caras não fazem, gente. Então, querer mandar no terreno dos outros, né? É fácil. É na sua casa, mas quer que você faça na sua. Isso aí. Não dá o exemplo, né? Pois é. É isso que eles fazem, né? Você falou tudo. Eles não fazem na casa dele, mas quer chegar aqui e quer fazer. E você, a meu ver, eu não acredito que isso seja pela questão ambiental. Eu acho que é mais pelo medo da potência que a gente pode virar no setor econômico, no setor alimentício, né? Então, assim, essa para mim eu acho que é o grande lance da história, né? É verdade. Eu posso ter certeza que é protecionismo europeu, entendeu? Sem criticar o B, né? E só para eu falei do Roberto Rodrigues, mas tem um outro camarada aqui que a gente não pode esquecer dele, Alisson Paulinelli, ele foi ministro da Agricultura do governo Geisel, se eu não me engano. Esse cara, o Brasil é potência na agricultura tropical hoje, graças a outras pessoas contribuíram. O governo dele permitiu lá, fala tanto do governo militar, ditadura, né? Acho que talvez tem que mais abrir um parênteses nisso, acho que ninguém tem que mandar em ninguém, mas o que esse cara fez no centro-oeste brasileiro, que tinha um cerrado que era improdutivo, que não valia para nada, e ele pegou cabeças aqui dentro, mandou para fora, estudou, entendeu e formou cientistas. O que é o centro-oeste brasileiro hoje, de agricultura tropical? É o celeiro desse país, disparado, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, entendeu? Tocantins está lá para o norte, foi para o norte, mas está ali, gente. Esses 3 estados é uma potência, e até algumas décadas atrás era improdutivo, extremamente ácido, não servia para nada. Isso a gente deve a Alisson Paulinelli. Nos deixou ano passado, acho que foi ano passado, 2024 ou 2023. É um cara assim, que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Foi um cara assim, fantástico, um cara que enxergou 200 anos na frente dele.
Então, são visionários que não tem muitos, né, na face da terra. Então, a agricultura brasileira, a agricultura tropical deve muito a ele. E o Roberto Rodrigues também teve um papel, é um cooperativista nato, e ele já presidiu a Organização Internacional do Cooperativismo, da OIC, né, e foi ministro da Agricultura. E é um cara do agro, é engenheiro agrônomo. Então, assim, está cansado, mas dá palestra, é professor, da Fundação Getúlio Vargas, mas são pessoas que contribuíram, o Roberto Rodrigues contribui, está aqui com a gente, mas Alisson Paulo Linério, ele não pode esquecer dele. É um nome que ele ainda vai ter o reconhecimento que merece, eu não tenho dúvida disso. Já anotei aqui para poder ler sobre ele. Fazer a pesquisa já. Vou aí. fazer minha pesquisa. Com Eu certeza. queria aqui deixar também um agradecimento, né, porque nesse processo aí de evolução da agricultura, principalmente no Cerrado, a instituição Embrapa ela foi muito importante. E eu deixo aqui o aspas, porque hoje é uma instituição que, ao invés de estar sendo cada vez mais aparelhada, cada vez mais com injeção de capital, né, do Estado, isso vem diminuindo. Então, nós somos a principal potência em produção de alimentos em ambiente tropical do mundo, temos as maiores tecnologias, todo mundo vem aqui para aprender conosco, e a gente, ao invés de enaltecer isso, de melhorar, a gente está tirando. A gente, eu falo o Estado. Então, a Embrapa ela teve um papel fundamental nisso, e nós temos que, cada vez mais, cobrar do governo, cobrar que é o nosso dinheiro que está lá, que isso seja aplicado de forma correta, onde o Brasil ele tem potencial. E eu acabei de passar dados aqui incríveis do potencial que o Brasil tem, e a Embrapa ela é muito importante nesse contexto. Não é verdade, só assim, o Alisson Paulo Linério fez isso através da Embrapa, e o Paulo não esquece, ele fortaleceu a Embrapa, eu não sei se foi criado, eu não sou bom de data não, gente, não, se foi na gestão lá dele ou se anterior, mas ele fez isso através da Embrapa. É uma empresa que teve uma contribuição enorme. Poderia contribuir muito mais hoje. Você não tem a menor dúvida, Roberto, é bem lembrado. Maravilha. Bem colocado. Manda mais uma pergunta fácil. Vamos lá, uma fácil. O agro, a economia regional no país e no mundo. O que o senhor enxerga? Senhor não, senhor não. Professor, vai ficar melhor. Cara, eu costumo brincar que o dinheiro mudou de mão, né, Gun? Vamos assim. E eu acho que não fazia muito conta, se já não está vindo. As pessoas mais novas mudando. Nós tivemos um êxodo rural, então nós vamos ter um êxodo urbano, em função da agricultura de precisão. Hoje não dá para você pensar numa agricultura que não seja tecnificada, entendeu? Então, e os jovens estão aí, os filhos estão vindo aí, né? Tem que abraçar junto, tem que entender, entendeu? E vem, assim, se o dinheiro mudou de mão, entendeu? O que está acontecendo, gente? Por que a gente precisa de tanto do político? Assim, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Então, assim, o PIB brasileiro hoje, mais de 30%, sai daqui. Então, peraí, esse Estado precisa olhar com carinho, entendeu? E a classe política, a gente precisa trabalhar em consonância. Não pode continuar o Estado batendo num setor da economia que é tão importante e tem carregado o país nas costas ali. Isso precisa ser revisto, isso precisa ser consertado, tá? Então, tem uma eleição ali o ano que vem, muito polarizada, muita discussão de ideologia e tudo, mas eu acho que princípios e valores não se negocia. Vamos focar no que vai fazer a gente crescer, né? É isso aí. Vamos focar no que Vamos focar assim, que aqui no agro, o que nós precisamos, vamos dar as mãos novamente, né? Vamos parar de jogar um contra o outro, entendeu? O meio urbano contra o meio rural, nós temos que entender que nenhum sobrevive sem o outro, tá? Todos nós precisamos um do outro. Então, numa pergunta só, Gunter, ele já respondeu duas. Já respondeu duas. Eu ia perguntar exatamente sobre como o senhor enxerga a ação do Estado, né, e também a união dos produtores nesse contexto aí que o Gunter perguntou. Agora eu tenho uma pergunta aqui que sai um pouco desse contexto, que é se você pudesse, já que o senhor, vou chamar de você. Pronto. Mas nós fomos criados na roça, a gente tem respeito, né? Pronto, eu sou pronto. Pessoas... Eu sou pronto. O baiano que fala pronto. Eu já quero pegando os trejeitos aqui. É porque é difícil a gente não falar senhor. Mas se o senhor, vou chamar de senhor, se o senhor pudesse voltar lá no início, faria algo diferente nessa caminhada? Uma coisa marcante que o senhor faria diferente, ou então se não tem nada? Roberto, não.
é que eu falo assim, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, assim, volta aquilo que eu falei, princípios e valores, né, família. Quando a gente trabalha pautado nisso e acredita no trabalho, entendeu? Deixando de lado qualquer outra, as portas vão se abrindo. As coisas aconteceram na minha vida de uma forma tão, assim, tão interessante, sabe? O cara que teve que fazer farinha para poder pagar a faculdade, não tinha hora para começar, mas quem já trabalhou nisso sabe que, assim, que a gente tem hora para começar, não tem hora para terminar, entendeu? Duro, mas a gente ia lá na esperança que um dia as coisas iam melhorar. Por exemplo, perdi meu pai com 17 anos. Esse legado ele deixou muito forte, ele partiu muito novo, mas deixou muito forte, sabe? De ética, respeito e trabalho, né? Então, assim, quando a gente faz isso e acredita no que faz, vai, assim, isso vai, as portas vão se abrir. O que não dá é pra gente ficar reclamando, choramingando o tempo todo. Às vezes a gente também faz isso, sabe? Mas trabalha e acredita no que se faz. O trabalho movimenta esse mundo, entendeu? O conhecimento também. Então, mas não mudaria. Eu costumo dizer que eu não me arrependo, assim, de nada que eu fiz. Tá? Talvez, lógico, algumas coisas poder melhorar lá atrás, alguma coisa, sabe? Mas eu sou muito em paz comigo. Mas também é aquela coisa, né, Marcos? Se a gente não erra, eu acho que o aprendizado do erro é o maior dos aprendizados. Né? E que bom que a gente pode consertar, né? Eu sempre falo isso. Se a gente acertasse tudo, acho que não tinha graça também. E o livre-arbítrio de a gente errar e recomeçar, né? É até difícil você saber se acertou, se você só acerta. Como é que eu vou melhorar se eu só acerto? Então, eu acho que é isso aí. A construção da vida, a gente tem que ser grato a tudo que aconteceu para trás. Porque a gente é hoje o que é, porque a gente viveu esses momentos para trás. E agradecer muito a Deus, ele abriu tantas portas para a gente, sabe? Das formas como foram acontecendo, sabe? Entendeu? E aquilo assim, é natural, sabe? As coisas vão e melhoram um pouquinho aqui, a gente vem para cá, e a gente sempre arruma um jeito de se apertando, né? Rapaz, é um negócio, né? Sobrou um dinheirinho, a gente tem um jeito de investir ele aqui, ali, melhor aqui, aperta aqui. Vai criando novos projetos, né? Quando eu chegar em tantos hectares, eu só chega, formiga no corpo. Dá pra fazer mais um pouquinho, né? Vou fazer mais. O corpo vai lá e vamos. Rapaz, é mais ou menos desse jeito. E não é engraçado, né? E ele fala, é olho grande, assim, não é, gente. É natural das pessoas. Eu sempre falo para os meninos que trabalham com a gente, a ambição é uma coisa boa no ser humano. A ambição bem canalizada, eu preciso dela. Eu preciso querer crescer, eu preciso querer melhorar, para ter algo melhor para minha família. O que eu não posso é fazer sacanagem no caminho para mim conseguir as coisas. Aí tem uma diferença muito grande em ser desonesto e ser ambicioso e direcionar bem essa ambição. A vontade de crescer, de ter meta, ter objetivo, poxa, ela dá um suporte, uma vontade na gente. E desafio, né? O desafio ele futuca a gente o tempo todo, né? A gente não pode confundir ganância é coisa ruim. Falou tudo. A ambição nós temos que ter, né? Mas sempre indo nos princípios, nos valores. Esse é o caminho. Isso é bom demais. Professor, você não pediu para me chamar de senhor, eu vou te chamar de professor. Qual conselho você daria para quem está começando agora no agro? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Rapaz, tem que gostar, né? Talvez fugindo um pouquinho do foco da pergunta, mas voltando ali, a questão desses movimentos sociais, de invasão, a gente não precisa de nada disso. Assim, tem outras formas do governo fazer isso em harmonia, entendeu? A terra, gente, quem trabalha na terra, não é nada romântico. Tem que gostar, tem que estar no DNA. A pessoa do meio urbano que está lá, que nunca teve uma terra e quer uma terra, e vir para cá, ele vai apanhar. Estou falando para não vir não, viu, gente? Entendeu? Tem espaço, esse país tem terra para todo mundo. Assim, anda um pouco, sem conflito. A gente não precisa de conflito. Isso destrói muito, isso prejudica muito o país. A gente tem que unir. Tá? Existe forma de colocar todo mundo que realmente queira trabalhar. Volto no princípios e valores. Não precisa de guerra, não precisa de conflito. Tá? É só a gente fazer as coisas certas. Agora, tem que gostar, gente. Tem que estar no DNA. O cara que nunca mexeu na terra, ele pode ter o dom. Ele pode ser um puta agricultor um dia. Eu não estou falando que não pode. Tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Mas pensando que tem muito trabalho, a gente falou nisso,
A gente acorda 4h30 da manhã, todo santo dia, gente. O cara que tem isso no DNA. Tá? E eu tenho ele estudando. E trabalho o dia inteiro, almoço e vai. Então, tem que gostar. E produzir. Quando você vê a planta, que seja café, que seja arroz, algodão, soja, milho, trigo, quando você planta uma lavoura, que você vê ela, que ela está saindo bacana, desenvolvimento, você aduba, que ela produz, isso dá uma satisfação. É quase quando você vê um filho nascer, entendeu? Não, poucas coisas são tão prazerosas quanto isso. Mas tem que gostar. Tem que trabalhar duro, porque o pé de café não vai produzir sozinho. Se você plantar, deixar ele aí, o mato vai invadir, a doença vai chegar e não vai produzir nada. Eu vejo muitas pessoas fazer isso. Planta lá o mato, não aduba. Hoje a gente não come, a planta é um ser vivo, gente. A gente toma café, almoça, janta, tem uns lanches nesse meio tempo, não é? A planta precisa fazer isso. A agricultura hoje, gente, acabou lá atrás, entendeu? A necessidade de produção é cada vez maior, né? De novo, Roberto Rodrigues, a gente saiu de uma produtividade X por hectare, triplicou, quadruplicou isso em 30, 40 anos. Nenhum país do mundo fez isso. Se fez com tecnologia e vontade de trabalhar, e coragem de pessoas que puxaram essa situação. Então, Gunther, né, não sei se é conselho, mas as pessoas que querem vir e querem iniciar, vêm pensando que tem dificuldade, não é boêmio, talvez não é romântico, mas para quem gosta, que é prazeroso. Você vê o pé de soja lá, a planta bonita, sadia, que vai produzir bem, você cuidou bem dela, né? O pé de café, o pé de milho, é bonito você ver uma planta, uma lavoura de coco, né? Poxa, sei lá, uns cachos de coco, poxa, 30 cocos num cacho de coco, isso é prazeroso. Então, se a pessoa não sentir isso, ele tem que repensar, sabe? Tá? E ninguém tem que começar grande. Tá? Quem puder, bacana. Eu estou falando grande, essa palavra não sei, mas eu posso começar com 1.000 pés de café, 2.000 pés de café, 10.000 pés de café, entendeu? Cuidar bem dele, aprender como cuidar bem dele para ele produzir bem, e depois as coisas vão acontecendo naturalmente. Né? Então, isso. Tem que gostar, Gunther. É melhor ter 10.000 pés bem cuidado do que ter 50 abandonado, né? Você vai ganhar muito mais com seus 10.000. Meu amigo, acho que nosso tempo já está começando a apertar. Vamos acelerar? Vamos acelerar aqui. Falta 30 minutos? Vamos dar uma... Tá vamos. vendo como é que é Tá bom. rosa? Se deixar, a gente fica aqui o dia todo e vocês não viajam para ver o que vocês precisam viajar. E nós temos que melhorar a qualidade do café, não é isso? Com certeza. Agora, tem uma pergunta aqui que para mim é muito especial. Nós, anteriormente aqui, abrimos esse primeiro episódio do Agropod. Tivemos nosso momento de fé, então eu sei que o senhor é uma pessoa de fé. E a pergunta que eu quero, na verdade, fazer para você é como a fé te ajudou nessa sua caminhada, te ajudou a prosperar. Eu acho que se a gente não colocar Deus na frente de tudo, as coisas não acontecem, sabe? É fundamental. Eu sou católico, não sou de muito a igreja, sabe? A gente anda meio decepcionado com algumas lideranças da igreja. Isso é fato. Coisas que a gente vê que não condiz, sabe? Mas acho que são pessoas, né? Mas a igreja é lanche são sagrado. Então, e a fé em Deus, a gente não pode perder isso nunca. Os momentos que a gente já passou na vida, se não tivesse Deus para poder fortalecer, nossa, mãe, então assim, ela é fundamental. Não é de qualquer um, né? As pessoas que dizem que são ateus, eu acho que no fundo, não são, sabe? E é fundamental. A família, tem que ter família, criar em base sólida, sabe? Fortalecer. Não dá para você trabalhar sem isso. Você tem que já ter um ser superior a tudo isso. É que você planta, né? Tudo bem que você tem tecnologia, você tem tudo, cara, mas, entendeu? Tem momentos que com tudo isso, uma enchente ou uma seca, talvez nem para dar uma chacoalhada na gente também, né? Para a gente repensar algumas coisas. Né? E, enfim, momento que a gente passa difícil, que só com fé em Deus para a gente poder superar e se pegar em um ser muito superior para a gente continuar rompendo. Para resumir, não existe o agro sem Deus, né? Não existe nada. Mas a agricultura, poxa, nossa. Eu costumo fazer minhas reflexões e falar para algumas pessoas que Deus a gente não precisa compreender, a gente precisa sentir. Isso aí. Então eu faço até uma analogia, às vezes, a gente para pensar, eu às vezes pergunto, você já parou para pensar no infinito? O que é o infinito? Você não compreende, mas sabe que existe. Então, quando você pensar nisso, que você não compreende, que você às vezes é um ateu, não aceita Deus,
pense que Deus é exatamente aquilo que está atrás do infinito. É aquilo que você sabe que existe, mas você não precisa compreender. Você precisa sentir. Então, acho que a resposta de Marcos é bem pertinente, porque não existe agro, não existe nada. Não existe nada sem Deus. Sem Deus. Independente, porque para você não acreditar é porque sabe que existe. Então, então acho que é perfeito. Não, e tem coisas que não estão no nosso poder. E é exatamente aceitar o desenho que ele traçou para a gente. E vamos fazer o que a gente pode fazer. O que não pode é entregar nas mãos de Deus, gente. Assim, as portas, os caminhos vão aparecer, vão surgir. Aqui no podcast a gente fala que Alberto é o sério e eu sou engraçado, né? Aí eu vou falar agora, vou falar uma frase bacana que está aí sempre rodando nas internet, né? Não existe ateu em avião caindo. Ateu e avião caindo. Desse mesmo. Vai que não. Na hora que começar, meu Deus, ué. Bem lembrado, é por aí. Mas é desse jeito. Vamos puxar para o ping-pong, para nosso tempo tá curto. Você quer fazer? Eu faço? Se você me permitir, eu queria fazer uma última pergunta. Agora. Puxando mais para a minha praia, né? Com certeza, pode ficar à vontade. Que é a parte técnica. Aí eu vou tomar esse café maravilhoso aqui. Por favor, me sirva e sirva, vai apreciar o café dele. Eu, como engenheiro agrônomo, estou aí há 17 anos nessa jornada e eu aprendo muito com o produtor. Esse 17 é um número bom, hein? 17? Gente feliz, não foi? E nessa jornada aí, eu lembro como se fosse hoje, primeiro dia que eu pisei numa lavoura de café, conilon, canéfora, que foi lá em Jaguaré, no Espírito Santo. Eu fiz faculdade em Ilhéus, né, que tem mais um foco para cultura. Fala aqui do seu estado, que está aqui representado, a gente está representando pelo Brasil, pela Bahia onde nós estamos, o Espírito Santo, nosso estado. Sergipe é o meu estado, onde eu nasci, em Aracaju, Sergipe. Fui criado aqui na Bahia, em Ilhéus, fiz faculdade em Ilhéus. E voltando aí ao assunto, a Universidade de Santa Cruz, né, estadual, ela tem um foco muito para cacauicultura. E eu fui para lá no Espírito Santo, em Jaguaré, para uma cultura que eu não tinha um conhecimento muito raso. E eu lembro como hoje, no dia que eu fiz minha primeira visita, eu só cheguei para me apresentar e pedi ao produtor que me levasse na lavoura e comecei a perguntar para ele, com humildade, agrônomo formado, eu comecei a perguntar para ele. E as coisas que ele ia me falando, eu lembrava que eu estava estudando já, me preparando, só que uma coisa é a teoria, outra coisa é você estar na prática e no lado a lado com o produtor. Então, assim, eu aprendo muito com o produtor, até hoje, aprendo muito com os trabalhadores rurais, com a percepção do trabalhador, até hoje. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade, o profissional tem que ter essa humildade de saber que nós não somos donos da verdade e que a gente aprende muito ali no dia a dia. Com base nisso, quero te perguntar, essa evolução tecnológica, desde o tempo lá que você começou com sua família até os dias de hoje, o que é que você percebeu que teve uma maior evolução na cultura do café canéfora? Nossa, assim... Que é fundamental. Hoje isso aqui é fundamental. Na agronomia ela contribui demais. Os profissionais são extremamente importantes. De novo, a Embrapa, que ajuda muito na evolução de clones também. Mas, quer ver? Quando eu era menino, a gente deixava o pé de café com 5, 6 galhos, 7, 8 brotos. Aquele virava meio emaranhado. Oportunidade de 20, 30 sacas por hectare. Isso era menino, né? Hoje a gente sai para a produção média de 60, 70, 80 sacas, até 100 sacas por hectare, de média. Aí, gente, eu abri um parênteses. Às vezes, eu produzi 200 sacas de café por hectare. Pode até, sim, mas é um ano. E os outros? A média é desde a primeira colheita até o período de renovação. Muita gente faz safra zero. Então, qual é a média? Entendeu? Então, uma média de 80 sacas de café por hectare não é média. É uma média excepcional, né? Então, olha bem, a gente sai de uma média de produção de 20 sacas, 25 sacas, sei lá, 30, 40 anos atrás, para dobrar isso. Olha o que o Roberto Rodrigues falou. A produtividade média por hectare do Brasil, nós quadruplicamos em 20, 30, 40 anos. Parece muito tempo, mas não é, gente, né? Então, a tecnologia, ela está intimamente ligada a isso. Quem é o cara que despertou? Lembra que se eu deixar o pé de café com 2, dependendo do espaçamento, 2, 3 galhos, nutrindo ela melhor, eu tenho que dar comida.
a terra você vai se exaurindo, né? Não tem jeito. Exatamente. Isso é agronomia, isso é tecnologia. Hoje, quem for para a agricultura, voltando, tem que gostar, tem que saber o que vai acontecer. E tem que estar no DNA. Pensando que a terra vai produzir sozinho, não vem, poxa, que vai dar com os burros na água. O ativismo é coisa do passado. É coisa do passado. Ficou lá. A necessidade de produtividade. A gente quadruplicou na mesma área, ele quis dizer isso, né? Entendeu? Isso que é importante dizer. Sem visar expandir. Então, assim, o que a gente fez com o café? Expandimos áreas também, mas a produtividade por hectare, gente, tá louco. Então, isso é tecnologia, isso é engenharia agronômica, né? Isso é o dia a dia do produtor, Isso também é o a dia a dia do percepção do produtor. produtor. É a Isso. percepção do produtor. Gente, quem não tiver aberto a isso, vai tá fadado ao fracasso, num espaço de tempo muito curto. Não dá para pensar nisso hoje, né? E não é tão simples no dia a dia, né? E a humildade, eu tenho um rapaz que é engenheiro agrônomo, que ele também é recém-formado, ele trabalhou dentro da fazenda por 3 anos. E eu falei que assim, é Daniel o nome dele, Daniel, isso aqui é um laboratório para você. Vamos, assim, aqui você vai aprender e vai tocar. E aí depois o céu é o limite. Quando deu os 3 anos e pouco, assim cara, já está pequeno para você aqui dentro. Não tenho demanda para um engenheiro agrônomo o tempo todo, não é uma propriedade tão grande, sabe, dentro da fazenda. Ele foi, né? Trabalhou alguns anos, uns 4 anos na Coabriel, já foi para uma outra empresa, alçou voos maiores dentro do trabalho dele. Mas ele sempre foi um cara humilde, é um cara humilde até hoje, isso é bacana. De ouvir, de ter essa percepção, sabe? Mas sem tecnologia não vai hoje, não. Eu dou muito mérito ao produtor na parte de manejo, essa questão da arquitetura da lavoura. O produtor é quem mais faz isso, né? Ele pensa, como é que ficaria se eu fizesse isso? Ele vai arrisca numa parceria, numa tarefa, num hectare. Opa, deu certo, vamos expandir. Como a gente estava conversando ali nos bastidores, eu estou com uns experimentos aí junto com o produtor, né? A gente sempre tem que ter esse consenso, ó, vamos testar isso aqui. Testou, validou, vamos levar para uma área mais plana agora, vamos organizando. Então, assim, esse lado a lado com o produtor da ciência, né, do profissional das áreas agronômicas e com o produtor, isso é fundamental, principalmente nessa parte de manejo, né, de adensamento de plantas, condução de hastes, a escolha de clones. Isso o produtor é fundamental nesse clone, se não fosse o café, a clonagem de café, qual seria a nossa produtividade hoje? Seguramente nós não estaríamos nessas médias de produtividade. E aí o mérito é o seu Vanderlino Bastos, né, que nos deixou já há alguns anos, pai do nosso amigo Fabrício, que desenvolveu a muda clonal, entendeu? E aí foi, gente, aí é evolução. Você tá louco, é antes e depois. Não tem? E eu falo que a tecnologia, ela tá galopante, né? Então, na verdade, se você abrir todo dia, é uma coisa nova, uma coisa diferente. A gente já está começando aí já usar até as inteligências artificiais para o agronegócio. E é o que o Alberto falou, o produtor é essencial. O Alberto chega aqui, rapaz, estou com uma ideia, vamos fazer um teste. Bora, eu acho que se a gente não testar, pega um pedacinho ali, faz um teste, deu certo, deu, né? Graças a Deus está dando todos certos. Mas é isso, porque a gente tem que se atualizar, vai mudar muito mais rápido, porque está galopante, e a gente tem que estar atento a isso. Tem que ter a coragem de experimentar. E ter a coragem. E a humildade de dizer quando errou. É o que o Marcos falou. E a gente compartilhar. Ó, eu fiz lá, deu certo. Eu fiz, não deu certo. Exatamente. Porque não quer dizer que se eu fiz, eu tomei a pancada e deu errado, que eu tenho que ficar calado para o meu vizinho não tomar. Não, eu tenho que falar, não faz não, eu fiz aqui, deu errado. Então toda hora a gente está trocando essas informações, é o que é importante, né, para o agro, e também levar aí as áreas urbanas a verdade sobre o agro. A gente brinca, né, em São Paulo, as crianças na selva de pedra acreditam que o leite é... Então, porque, mas aí um fala assim, não, mas a vaca dá o leite. Eu falei, não, a vaca não dá, ela não vai, você não bota o copo lá ou o balde lá, ela dá, você tem que tirar. Então tem que entender, a gente quer mostrar isso, que por trás, né, para cada alimento do seu dia ali, ou a cada garfada que você dá no seu prato, você tem que entender que teve muito trabalho, teve muita dedicação, teve muito amor, não tem romantismo, mas tem amor. Exatamente. Né? Então, é isso que a gente quer levar. Vamos lá? Vamos para aquele ping-pong agora? Vamos para o ping-pong, pode ir? Vamos lá. Essa dinâmica, aquela dinâmica que a gente vai falar uma frase, uma palavra, e você vai... O que vem na cabeça, você... Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui é um ídolo. Meu pai. Toca, Gunter. Toca aí. Vamos nós dois também no ping-pong. Uma cultura do agro. Café. Essa aí tava fácil, né? Tava fácil. Um sonho.
cara, continuar trabalhando, entendeu? Até não Deus permitir. Isso é... Uma frase que te representa. Caraca, meu. O filho está soprando ali, não pode. Uma frase que me representa. Essa é antiga, mas... O trabalho engrandece o homem, né? E tá na bandeira da sua origem, né? Eu acho bem bacana essa frase da bandeira capixaba, que é trabalho e confia. É isso aí. É bem bacana. Uma bandeira. Uma bandeira. Rapaz, eu não sei. Está do seu lado. Não, se for a bandeira nesse sentido. Pode ser, mas também pode ser uma pode bandeira ser que você carrega, algo que você carrega que é forte. Assim, a família ela é importante, né? Mas se for, é isso aqui mesmo, isso aqui, poxa vida. É família e Brasil, a nossa pátria. Nossa Isso pátria. aí. Meu pai costuma falar que muita gente tem o sonho de conhecer o mundo afora e não conhece nem o Brasil. Nem o Brasil, O verdade. Brasil é grande demais. Verdade. Um livro. Rapaz, a Bíblia, né? Escolheu bem. Perfeito, né? Cidade ou campo? Essa resposta eu já tenho. Mas vamos fazer, né? Cidade tá ou campo? A gente está muito melhor no campo, né? Com certeza. O agro em uma palavra. Desafio. Família. É a base de tudo. É a base do sucesso da gente. E agora, para finalizar nosso ping-pong, Deus. Poxa. Deus, pátria, família e liberdade. Mas Deus está à frente de tudo que a gente faz. Não podemos perder isso nunca. Maravilha, mano. Maravilha. Você saiu bem, tá vendo? No ping-pong. Foi fácil. Eita. Vamos já iniciar aqui Vamos que o nosso tempo já está já no... Vamos iniciar o término desse primeiro Isso. episódio. Isso aí. E aqui, de antemão, já quero agradecer bastante, Marcos, a sua presença. Escolhemos a dedo, né? Com certeza. Esse início, esse primeiro episódio, que para a gente é muito marcante. O início de um projeto que, como você mesmo falou, já foi abençoado aqui pela nossa fé, pela nossa prece, e que trará muito, muito essa proximidade e essa união do campo com a cidade. E, por fim, a gente vai sempre fazer uma pergunta, que vai ser tradição no nosso AgroPod, e eu queria deixar essa responsabilidade com o parceiro Gunter. Aqui no AgroPod, Marcos, a gente acredita que o campo, o agro, ele ensina até mais que as escolas, que as faculdades. Então, você foi escolhido justamente a dedo, né, por mim, pelo Alberto, por ser esse cara que você é, que representa para a gente, sabe? E aí, a gente vai fazer uma pergunta, que vai ser a pergunta que nós vamos finalizar todos os nossos podcasts. E a pergunta é o seguinte: qual foi o maior ensinamento que a vida do campo trouxe para você? Rapaz, cara, assim, ensina. Na vida de agricultor, a gente vai aprendendo, ensina praticamente tudo nas nossas vidas, né? Quem quer aprender, né, do desenvolvimento da agricultura, né, de você ter que buscar que surge muita dúvida no dia a dia, sabe? De como você caminhar, buscar parcerias, né? E colocar a planta para produzir é um desafio, né? Você falou dos seus 17 anos de agronomia, da humildade que você colocou de conversar com o produtor, o que ele aprendeu ao longo de décadas, né? E aí a gente respeitando isso também. Tudo tem seus limites, a natureza tem, a gente também tem, e sempre procurando dosar isso, né? Então, assim, é isso. Né? A família estando junto, dando suporte, precisa disso. A gente fica distante muito tempo, né? Já vê, a família fica em São Mateus, na de Gunter também, né?
se tiver essa compreensão de ajuda lá, de entendimento, a esposa ajuda de lá e a gente se desdobra aqui. Assim, então é isso vai ensinando a gente. Quando você está muito afastado dele, você passa a refletir muito no cotidiano, de como conduzir as coisas, né? E olhar para frente. E a cada ano é um desafio diferente, né? Então, é isso, Gunter. Não sei se eu consegui responder, não é uma pergunta tão simples, sabe? Mas é interessante. O agro, ele vai ensinando, ele vai moldando a gente, ser resiliente, né, com as coisas aí do dia a dia, com a lida do dia a dia. Mas é prazeroso. Para quem gosta, é prazeroso. As pessoas têm que gostar disso. Não adianta vir achando que é romântico, que não é. Mas quando você vê o resultado do seu trabalho, é satisfatório, é prazeroso. É o mesmo a mesma sensação de você ver um filho também prosperar, né? Vencer. Eu sempre falo que a realização deles é a realização da gente, né? E a realização do nosso trabalho, do agro, do resultado, também é a realização de todo mundo. De novo, a gente tem que parar nesse país de jogar o grande produtor, como querem fazer, contra o pequeno. O Gunter falou outro dia na entrevista que ele deu, né? Agricultor é agricultor. Agricultor não é ser familiar. Todo mundo é a família que está aqui dentro, gente. Né? Então, não existe isso, gente. O grande e o pequeno, quando um leva uma pancada, a pancada é a mesma. As dores é a mesma, né, Gunter? De todo mundo. Entendeu? A dor do grande e pequeno, assim, a pancada bate igual para todo mundo. É proporcional. Então, se a gente resolver esse problema, acabar com isso, pegar o que está aqui, né, contribuir com quem está começando, né? O que a gente sabe, o que a gente aprendeu, está aqui para socializar. E acho que esse agro pode, né? Ele pode fazer isso. Né? Quem está começando, como é quem pode dar suporte, pode ajudar. E é assim, gente. E voltando para o Roberto Rodrigues, o grande foi pequeno um dia. Né? Como é que eu vou criticar esse cara? Como é que eu vou querer bater nele? Injusto. E muito, muito injusto. Se eu puder ter essa presunção de resumir tudo que você falou aí, teve uma palavra que me marcou muito, e eu acho que é bem interessante compartilhar com o nosso público, que foi a palavra respeito. É respeito a tudo, mas, sobretudo, ao processo, que é de você começar lá embaixo, como você chegou aqui, onde não tinha nem energia, muito provavelmente montou um barraco ali, e viveu dias e dias, semanas e semanas de um barraco, e essa história não sai de você. E é isso que a gente tem que levar para o nosso público, que é esse respeito ao processo. Assim como a gente semeia uma planta, bota uma semente no solo, a gente vai cultivar ela para ela prosperar, para ela virar uma árvore, para virar um pé de café, virar um pé de açaí, enfim. Existe um processo para isso acontecer. Então, esse processo que é árduo, mas ele é prazeroso, eu acho que resume bem o que você falou aí na sua resposta. Mas é isso mesmo, era um barraco mesmo. Sem energia, entendeu? Não tinha bomba para puxar água, pernilongo, tinha dia que tinha pernilongo, mas a gente acreditava que ia dar certo. E deu, sem acreditar no que faz. E como o Senhor, nós conhecemos vários que têm essa história de luta, de resiliência, de acreditar, e hoje são pessoas prósperas que venceram na vida. A maioria das histórias do agro são isso aí, né? Por isso que tem que ter esse respeito ao processo, porque volta lá que ela fala, né? O grande foi pequeno, ele lutou, ele batalhou, então tirar esse respeito ao processo dele é injusto demais. Esse governo precisa de parar de fazer isso, independente de qualquer visão política, entendeu? Não, nós não vamos ser grandes nunca se continuar jogando um contra o outro desse jeito. Só vai levar o país para o buraco, entendeu? Vamos nas mãos, vamos olhar para frente, entendeu? Que o país é gigante e é um país de tanta oportunidade. Capaz, as pessoas não têm ideia. É gigante. Tem espaço para todo mundo. Para quem quer trabalhar, para quem quer produzir. Nossa, mãe. Vixe, né? Vixe. E, Gunter, e o Agropod é um espaço democrático. Com certeza. Para que tudo isso que acontece no Brasil, que às vezes também nós não temos acesso a alguns projetos de cunho governamental, municipal, estadual, nós estamos aqui abertos para poder ouvir e também a sociedade entender que está sendo feito alguma coisa. Então,
fica aí esse apelo aí para que o nosso canal sirva também como uma ponte para levar essa informação para a sociedade. E Agora, por fim, vamos agradecer esse professor. Esse professor. Por fim, eu queria que você agora fizesse as suas considerações finais. Nossa, Gunter e Alberto, agradecer muito essa oportunidade, muito honrado, desejar para que realmente o AgroPod tenha um caminho brilhante pela frente. Se a gente puder contribuir de qualquer maneira, nós temos para contribuir, para somar, entendeu? E a gente precisa levar a informação, né, a verdadeira para as pessoas que vão assistir, para as pessoas que estão lá fora, da porteira para fora, né? A gente precisa se comunicar melhor. A gente não se comunicava bem, ainda não, mas nós estamos melhorando. Iniciativas como essa aqui, elas são extremamente importantes. A gente precisa se comunicar. E eu tenho certeza que a gente fazendo isso, nos próximos anos, tá, a gente vai ter uma visão completamente diferente do que tem hoje. Ela não vai ser tão... Mesmo que queiram deturpar, as pessoas estão lá da porteira para fora, senão isso não é verdade. O agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira não faz isso. Não é assim, entendeu? E vai defender. Nós não podemos, esse Estado precisa parar de ir lá fora, entendeu? Na Europa, Estados Unidos, Ásia, e falar bobagem, que é coisa que nós não fazemos aqui, que a gente acaba, destrói o meio ambiente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas vão entender isso, e o dia que alguém falar, essa voz não vai reverberar. Né? Deus abençoe que esse caminho, a gente com outras iniciativas como essa, a gente leve essa informação verdadeira para quem está da porteira para fora, não é isso? Com certeza, amém. Meu amigo, então assim, novamente agradecer a presença aí do Marcos Bastianello, acompanhado aqui do seu filho, que está ali nos bastidores, e novamente agradecer aos nossos parceiros que de antemão ali, nas primeiras ligações, já fala, não, nós estamos juntos nesse projeto e vamos tornar realmente esse AgroPod como um espaço democrático para poder unir a sociedade e levar a mensagem do agro para a sociedade de uma forma que seja a verdadeira, né? A gente falar do que está sendo feito, falar bem do que o agro traz para a nossa nação e para o mundo, porque o mundo ele depende do alimento produzido aqui em nosso país. Então a gente não pode falar mal de algo que a gente faz com tanta maestria, né? É até um dissenso. Mas também quero passar aqui a palavra para Gunter, e também dar as suas considerações finais. Agradecer a quem aí vai estar nos assistindo no futuro, né? Agradecer ao Marcos, meu professor, por mais que ele fica sem graça quando eu chamo ele, mas é um professor que eu tenho. Agradecer o Aurélio, filho do Marcos, está aqui, a toda a equipe da gravação que está com a gente, que acredita no nosso projeto, aos parceiros também que acreditam no nosso projeto, e falar que é isso aí, é o agro da porteira para dentro e da porteira para fora. Essa informação que a gente quer levar, nada além da verdade. É a verdade que a gente vive, que a gente ama e que a gente luta no dia a dia. Quero deixar também a mensagem, nós vamos estar aí nas redes sociais, nas plataformas YouTube, Spotify, Deezer, Instagram. Isso aí. E em breve, aí com a equipe está aí, em breve, já esse episódio vai ao ar, né? Nosso primeiro episódio. E agradecer a Deus, a minha família, a Deus, meus amigos, meus companheiros que estão aqui, que sem Deus, acho que esse episódio foi o que começou em cima do que a gente quer de verdade. E Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. E vamos para cima. Vamos trabalhar, que nós temos uma viagem agora. Isso aí. Mil e poucos quilômetros, Marcos? É mais ou menos isso. Para ver tecnologia. Mas é isso aí. Muito obrigado. Marcos, novamente, imensa nossa gratidão pela sua presença Eu aqui. que agradeço. E vamos fazer o agro aí cada vez mais forte. Vamos, sim. Esse país vai estar no lugar que merece. Deus quiser. Nós vamos ver isso ainda. Vamos ver. Estamos fazendo por onde? Por onde, com certeza. Valeu, amigo. Valeu, meu irmão. Sucesso Fica com aí pra Deus. gente. Sucesso. Valeu, Vamos que Marcão. vamos. Marcão, valeu. Aí, ó. Abraço. Oi. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Aí.